E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia ABAP Moderno, onde nós vamos falar o tema de hoje, classes de exceção. Sim, as exceptions. Vamos disparar os erros, tratar esses erros para que a gente consiga validar os dados antes de qualquer manipulação no banco de dados. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica com a gente até o final. É uma honra tê-lo aqui. Não se esquece de deixar aquela curtidazinha, né? Vim aqui até de chapéuzinho. Se esse chapéu de Papai Noel não ganhar o seu like, meu filho, eu não sei mais o que eu preciso fazer. Vem com a gente, bora descomplicar isso junto. Então bora lá. Nota aí que a nossa câmera aqui mudou. Agora temos um software aqui. A gente vai investindo no canal, né? Temos um software aí que utiliza inteligência artificial para cortar o fundo. Então tem uma maior liberdade. Agora vocês vão conseguir ver minhas mãos. Antes não dava, né? Era o redondo. Então vamos lá. Eu tô aqui no Notion, que é uma ferramenta, até o Alarcon, o Rodrigão aí, comentou com a gente aí no canal, lá no Discord. E basicamente, o Notion ele é uma ferramenta, eu não vou entrar em detalhes no Notion, porque não é, o tema dos nossos da academia, né? Mas só para vocês conhecerem, é um sistema, cara, massa para você que quer gerenciar coisas, né? Então, basicamente, eu criei aqui uma lista de to-do, que é o que a gente vai fazer hoje no vídeo 4, né? Do nosso canal. Então, basicamente, nós vamos finalizar a classe de projetos, modificar dados no create e no update, implementar o delete na classe de projetos, implementar os erros, né, no validation, que é para a gente disparar erros, mas por enquanto eu vou fazer via mensagem, preencher dados de criação, né, então são os dados lá do create chat, modificado em, criado em, etc, né, tanto de criação quanto de modificação. Vamos implementar erros na SE91, caso você não conheça, a gente vai explicar tudo. E vamos implementar uma classe de exceção, que essa classe ela vai ter todas as nossas mensagens e a gente vai disparar tudo e tratar esses erros e mostrar na tela e etc. Beleza? Então, bora lá para dentro do SAP. Basicamente, estou aqui na nossa classe de projetos. Se você não viu a aula passada, dá uma olhada, a gente criou essa classe na aula passada. Antes de eu iniciar aqui, só deixar um aviso. Esse é o último vídeo que vai ficar aberto aos inscritos, certo? O próxima semana, quando a gente gravar os novos vídeos, já vão ser somente para membros. Então, se você não sabe o que é isso e tal, no YouTube temos uma área de membros, onde você faz uma assinatura mensal. É um valor simbólico que eu cobro. E parte desse valor eu converto em doações, instituições e tal, onde eu acho que vai caber legal aquele dinheiro naquele momento, é onde eu vou distribuindo. Então eu até no Discord a gente tem um canal lá que é onde eu posto as fotos onde eu vou fazendo as doações. Beleza? Então, basicamente é isso, você vai pagar uma mensalidade, você vai ter acesso a várias playlists, não é só a da academia. Tem de orientação a objetos, tem de APIs, tem um projeto de vendas utilizando a versão 2020 lá do HANA, né? Criando Fiori Elements, etc. Então, além de você ter aqui todo o conteúdo para você na academia, você ainda tem acesso às outras playlists, beleza? Que ocorrem aqui em paralelo. Show! Então, conto com vocês, conto aí com o apoio de vocês e pense no lado positivo. Além de você estar contribuindo com o canal, ajudando a gente a crescer, você ainda vai ter o seu dinheiro ajudando outras pessoas. Então eu ajudo vocês e vocês acabam por ajudar mais pessoas também. Beleza? Então bora lá. Show de bola. Então vamos voltar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é finalizar a classe do projetos. O que entra dentro do finalizar o projeto? É implementar tudo isso aqui. Aí eu dou como finalizado os nossos projetos, a classe de projeto. Então vamos lá, o que é modificar os dados no Create. Basicamente é o seguinte, eu vou entrar na classe principal, ó, características, classe principal. Eu vou até dar um split na tela,
e fica mais fácil de entender, ó. Do lado esquerdo, eu vou colocar a nossa classe abstrata, né, que é a nossa classe principal, onde os métodos estão implementados. E do lado direito, eu tenho a nossa classe. Deixa eu diminuir um pouquinho eu aqui, que é para vocês conseguirem ter mais visão do código e etc. Beleza? Então vamos lá. Basicamente o que a gente vai fazer é modificar dados no create, ou seja, quando nós vamos invocar o método de create, eu não quero mais importar alguém. Por quê? Quando eu quiser criar um novo projeto, um exemplo aqui no nosso, né? A gente vai criar um novo projeto. Lembra que na tabela de projetos, nós temos o criado em e criado por. Se eu deixar o create como importing, eu não tenho como mexer nesses valores. Então, quais são os tipos de parâmetros que a gente pode ter? Importing, exporting, changing e returning. Vamos lá. Importing. Importing ele é quando eu quero receber valores. Eu não vou manipular nenhum valor desse, só quero receber e etc. Que a gente chama até de injeção de dependências. Você conhece um pouco aí de arquitetura, você vai saber design, né, de software e etc. Você vai conhecer aí a injeção de dependência. O exporting é quando eu quero retornar valores. O changing é quando eu quero modificar valores. E o return é quando eu quero retornar um valor específico na chamada da classe. Então, eu vou chamar o método, desculpa. Chamei o método, eu quero que aquele método retorne um valor específico. Aí você coloca no return. Quando você quer retornar vários, coloca no export, certo? Show de bola. No nosso caso, como eu quero modificar o data, por quê? Porque eu quero colocar um create add nele. Como ele é um tipo N, ou seja, é um tipo genérico, ele não tem tipo, ele é qualquer coisa, para que eu consiga modificar os dados dele, um exemplo, diferente do validate, que o validate nós recebemos o data, que é um tipo também genérico, só que eu já atrelei ele e tipei ele logo aqui, ó. Então eu fiz um corresponding aqui do isData, que é um tipo genérico, para a tipagem do projeto, que é a nossa tabela 3. Então, eu consigo validar informações aqui. Por quê? Porque eu tipei. Só que o create não tem tipagem. Então, o que eu preciso fazer? Um changing. Para que eu consiga mudar o próprio valor dele e já colocar lá os valores do timestamp, do usuário e etc. Então, vamos mudar para changing, porque nós vamos mudar valor. Assim como no update, nós temos que implementar também um changing. Então, vou ativar, feito. Não vai mudar absolutamente nada visivelmente aqui para a gente no momento. Mas lá no programa que a gente utilizou no vídeo passado, nós vamos ter que fazer essa implementação, essa modificação. Porque lá está como se fosse um exporting. E aí a gente vai ter que mudar para um changing. Beleza? Só para recapitular para vocês como que ficou a lógica, eu vou entrar aqui de novo na tabela utilitário. Você não precisa fazer isso que eu estou fazendo, tá? Ó, ir para... Aqui mesmo. Ambiente, modificação, horas. Vou entrar aqui e eu vou pegar essa função, ó, get timestamp data. Certo? Que é o quê? Nós temos aqui o timestamp e nós temos as informações que nós temos que preencher. Eu vou copiar esse trecho de código. Vamos lá no update. Aliás, no create primeiro, né? Vamos lá, ó, texto fonte. Ou você pode dar um duplo clique no create que você vai navegar para cá. Então, nota que primeiro eu faço uma validação de dados, né? E depois eu faço um modify. Ou seja, eu tenho que modificar os valores antes de validar. Por quê? Porque eu posso querer validar exatamente o criado por. Por quê? Porque se eu estou criando alguma coisa, eu quero que esse cara tenha já tenha preenchido o criado por e criado em. Show? Então, beleza. O que nós vamos fazer? O isData vem para cá. Só que se eu tentar ativar isso, vai dar erro. Por quê? Porque o isData não tem o criado por. Por quê? Porque ele é um tipo N. Então, não posso fazer assim. Como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acessar
eu vou ter que acessar essa coluna do ESData fazendo um assign. O que é um assign? É quando você faz uma referência ao endereço de memória da variável. É diferente quando você acessa o valor da variável. Eu quero acessar o endereço de memória dessa variável para que eu consiga mudar ele. E como é que eu faço? Eu uso um comando chamado assign component e eu vou dizer o nome da coluna que eu quero, que é o criado por. Aí, ó, of structure, eu vou dizer qual é a estrutura, que é o ESData. To, ou seja, para onde eu vou jogar o valor dessa variável. E eu vou declarar aqui um inline de um field symbol, que é o nosso criado por. Espera aí que caiu aqui. Espera aí que caiu a nossa lâmpada aqui. Pronto, voltou. Show de bola. Então, agora eu tenho criado por e agora eu tenho que colocar o criado em. Criado em. Feito isso, eu tenho as duas variáveis novas. Então, ó, criado por é aqui e criado em é aqui. Só que, por algum... concorda comigo que essa classe ela pode ter um create que não tem o criado por e criado em. Apesar de todas as nossas estruturas vão ter. Mas pode ser, né, que não tenha. Então, eu tenho que validar para saber se realmente ele encontrou esse criado por. Então, nós colocamos aqui um if se ele está assigned, ou seja, se ele foi assinado, se ele realmente existe. Então, ó, criado em timestamp, vem para cá, certo? Então, declarei o timestamp, fiz o assign das duas colunas que eu precisava, setei o valor delas caso elas existam, e aí nós vamos entrar aqui no validate. Vou ativar, vamos ver o que ele vai dizer. Os nomes de estrutura... Opa! Ficou com acento aqui. Criado em. Sem querer ver um acento aqui. Vou ativar. Beleza. Ativadinho. Só tem mais um cara aqui. Que é o que é o principal. Que é o quê? Quando eu crio alguma coisa, eu tenho que atrelar o ID. Certo? Por quê? Porque você concorda comigo que quando eu estou criando um projeto, se eu estou criando um projeto, eu tenho que gerar um ID para esse cara. Se ele é um cara novo, eu tenho que gerar um ID. Ok. Aí eu lhe faço uma pergunta. Preste atenção agora. Se eu estou no método de criação, se eu estou criando alguém, esse cara tem que ter um ID. Independente da tabela, eu tenho que ter um ID. Aí vem a minha pergunta, de quem é a responsabilidade de gerar o ID? É da responsabilidade do programa que está chamando ou da nossa classe que vai criar o registro? Obviamente é da nossa classe, não é do programa. O programa não precisa saber o que ele tem que gerar de ID. Ele preenche as informações que quer e o ID quem preenche é a classe que está criando. A classe que está criando o registro, óbvio. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos gerar um ID, certo? Aí agora entra uma grande preocupação, que é a seguinte. Eu fiz isso de propósito e agora nós vamos ajeitar. Que é o quê? Na tabela de projetos, eu estou aqui na SE11, certo? Estou aqui na tabela de projetos e o projeto nós colocamos que é um int 4. Só que temos um problema. Como é que eu vou determinar se é um inteiro de 10 posições? Mas, tipo, se eu gerar um número randômico, eu corro o risco de... Se eu gerar aqui de 1 a 9 milhões e não sei o que, eu corro o risco de ter um número duplicado. Então, não posso gerar um inteiro. Segundo, eu poderia fazer um select na tabela de projetos, ver qual é o próximo e modificar. E criar, né? Pegar o último mais um. Outro poderia criar um intervalo de numeração, né? SNRO lá. E atrelar aqui gerando números
sequenciais. Esse problema que nós estamos passando, ele se resolve com um cara bem simples, que é o GUID. O que é o GUID? O GUID é um hash que você, através de uma classe, você consegue gerar ele, certo? E basicamente o que você vai fazer é gerar ele e ele não vai se repetir em momento nenhum, certo? Então o que nós precisamos fazer é mudar o tipo de dados do nosso elemento de dados. Ponto. Como é que nós mudamos isso? Como nós já criamos ele dentro do PM, um elemento de dados 5, aqui já é o ID do projeto. Então, dou um duplo clique no elemento de dados e aqui está um int 4. Basicamente, eu vou mudar para o GUID. E qual é o tipo de dados do GUID? O tipo de dados do GUID é o sysUUID. Dou um Enter. Universal Unique Identifier, ou seja, ele é um identificador único. O que vai acontecer é que mudou consideravelmente o número, o tipo de dados da nossa tabela. O que acontece? Ele vai pedir que a gente converta o que está na tabela, porque já tem dados na nossa tabela. Então, basicamente, o que nós vamos fazer ele não vai deixar nós ativarmos, porque mudou consideravelmente. Então, quando eu tentar ativar aqui, ele também não vai deixar. E basicamente o que você precisa fazer é entrar na SE14. Vou colocar aqui a nossa tabela, que é a 3. E eu vou direto, conservar dados, ativar. Aliás, posso até eliminar os dados. Ativar a nossa tabela do banco de dados, executado com êxito. Se eu entro de novo na nossa tabela, ela já está ativa. E o nosso projeto agora é uma linha, uma sequência de bytes, que é o var binary, de 16 caracteres. E eu estou utilizando aqui o 16. Mas tem outros que têm até um range maior. Mas esse cara já vai resolver o nosso problema. Só que tem um grande problema aqui, que é o seguinte. Se eu entro na SM30 e colocar aqui uma entrada nova, ele não vai deixar eu cadastrar o ID. Temos um problema. Porque agora não é o usuário que vai dizer o ID. Eu vou determinar o ID na SM30. E como é que nós fazemos isso? Aqui fica fácil, porque nós já temos isso. Então vamos lá, vou entrar modificando na tabela. Vamos lá. Utilitários, gerador de atualização, mais ambiente, modificação, horas. Vamos lá, create register. Está aqui o create. E basicamente o que nós temos que fazer é entrar modificando. Opa. E colocar aqui, que o projeto vai receber o retorno de uma classe. Que classe é essa? É a CL System UUID Create UUID X16 Static. Então, basicamente, ele já vai atrelar ao projeto quando nós salvarmos. Então, vou entrar lá, SM30, atualizar, criar projeto, vou colocar aqui, teste. Salvei, criou e já atrelou aqui o nosso UUID. A questão é, nota que aqui não tem 16 caracteres não. Quantos caracteres tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres. É exatamente o inteiro. Então, o que acontece? Toda vida que você modifica a estrutura da SM30, ou da SM30 não, da sua tabela, você tem que gerar novamente a sua SM30. Mas, cara, muito cuidado para você não sair. Basicamente, você vai ter que clicar aqui, né? Que é modificar. Toma muito cuidado o que você vai criar de novo aqui, porque dependendo do que você coloca, se você colocar para criar de novo os módulos, ele vai apagar tudo que você tem das horas lá, dos eventos. Então, é criar só a tela de atualização. Coloco a tela que eu quero, vai ser eliminada e criada de novo. Então, vamos aguardar. Chave da tabela não está sendo
suportado. A chave da tabela da visão para a qual está é um guide. Este caso não é suportado. Então, beleza. Quando você tenta criar na SM30, o que dispara? Guide na chave tabela, nome do campo, projeto não suportado. Não tem como você utilizar o guide 16, porque ele não vai criar. Isso é uma limitação que tem, que é o tipo RAW, que é o binary lá, ele não é suportado na atualização da SM30. Então, a gente não tem como utilizar o 16, a gente vai ter que utilizar o 32. Então, é o sys UID underline 32. Aliás, desculpa, é o C32. O que ele é? Ele é um char de 32 posições. Então, ó, vou ativar. Provavelmente ele vai pedir para eu ativar de novo na SE14. Então, vamos lá. Se é 14, vou colocar lá a nossa tabela. Eliminar do banco de dados. Show de bola. Ativou. Então, quando eu entro aqui, ok. Vou ativar, ativou. E agora é um char de 32. Então, se eu for lá, para quem tava com dúvida, eu não lembro quem foi que colocou lá no grupo, que tava com erro ao tentar colocar o guide, não sei o que. Tá aí, é esse o problema. Então, bora lá. Criar a tela de atualização novamente. Agora ele vai compilar. Beleza. Uma última coisa que eu vou fazer é só o criado por, criado papapá, e o projeto vai vir, ou seja, o cara não precisa colocar o ID do projeto. Então, quando eu entrar aqui atualizando e eu colocar um novo, então anota que agora ele não precisa preencher, eu só preciso preencher a descrição e já gera automático o ID, certo? Então, agora você nota que tá ficando top. Vou fechar tudo isso, porque no final das contas foi só a atualização da SM30. Então ativei, então você sabe que você tem que colocar char. O RAW não vai funcionar na atualização da SM30. Beleza? Então vou voltar aqui. Que era para onde a gente, né, onde a gente ia perder mais tempo. Deixa eu só pegar aqui. Aliás, eu acho que tá aqui no meu... Tá aqui, pronto. É isso aqui que eu preciso. Então, beleza, nossa tabela está atualizada. E aqui o que a gente precisa fazer é... Nós já temos lá o canto projeto, né? Onde eu consigo preencher com o ID, certo? Como é que eu vou fazer para saber qual é o ID da tabela que está vindo para cá? Entende? É um pouco problemático isso, certo? Por quê? Porque eu não sei qual é o tipo que está chegando aqui. Eu não sei. E como é um type N, eu também não sei qual é o nome do ID. Por quê? Porque na nossa tabela... Vou lá de novo, certo? A nossa tabelinha. Você entra aqui na nossa tabela. O nome da nossa coluna é projeto. E aí, como é que eu vou sair? Aqui, beleza. Eu posso colocar aqui. Ctrl D. Projeto. Chamado aqui de ID. E aí, o que vai acontecer é, beleza, o ID aqui. Só que quando eu chamar essa classe no Tickets, como é que vai ficar? Nós temos N soluções para esse problema. Primeiro, eu posso receber por parâmetro projeto a string, né, do ID. Eu posso mudar esse nome de projeto para ID, porque isso facilitaria para mim milhões falando de praticidade. Para mim, eu mudar aqui para ID seria a melhor opção. Por quê? Porque eu não precisaria ficar tratando e recebendo aqui o ID. Basicamente, eu entraria aqui e colocaria ID. Ativando. Vai dar errado, porque a gente mudou novamente a estrutura, ó, SM, ó, SE14, vamos lá, ativa o banco de dados, ajustar a tabela, ele vai ajustar, o ajuste é simples, e agora eu posso colocar ID aqui, ó. Então, nós temos o ID. Então, eu vou fazer aqui, ó, se o ID is assigned, basicamente, o ID
vai ser C32. Então, ó, ativado certinho. O que nós estamos fazendo aqui nós estamos buscando 3 colunas de forma dinâmica, atribuindo os valores de forma dinâmica. Então, ó, você pode até dar uma ordenada aqui, que faz o assign, muda o valor. Faz o assign, muda o valor. Peraí que o ID não foi. Tá aqui, pronto. Então, nós temos aqui, ó. Lembrando que comentário é com aspa dupla. Então, ó. Preenchendo, criado por. Preenchendo, criado em. Preenchendo, ID. Então, vamos lá. Vou ativar. Show de bola. Aparentemente está funcionando. Como é que nós vamos testar? Nós tínhamos aqui um ZDL. Nós temos um programa. Acho que eu coloquei no YGDF. Eu coloquei YGDF alguma coisa, não foi? 110. Acho que foi esse aqui, ó. Exatamente. Foi o programa que a gente criou só para testar, né? Então, basicamente, a gente instanciou nossa classe, setou o nome da tabela, né? Preenchemos aqui e, basicamente, o projeto não precisa mais colocar. Então, ó, dinâmico. Aí, se eu tentar ativar, vai dar erro. Por quê? Lembra que no create nós mudamos para changing? Então, aqui eu preciso colocar, ó, changing isData igual a linha projeto. Vou até tirar o breakpoint aqui, ó. Vou ativar e vou executar. Executei. O objeto de dados LSProjeto não possui alguma coisa. Não sei qual é o erro, certo? Então, vamos entender aqui qual é o problema. Vamos entrar aqui na 12. Nós temos aqui o construtor. O construtor recebe a tabela. Beleza. Deixa eu tentar ativar aqui, ó. O objeto de dados LSProjeto não tem projeto. Lembra que a gente criou essa validação na classe de projeto? Então, não preciso mais validar isso. Outra coisa. Uma coisa que eu tenho que colocar aqui é o can execute começa com abap true. Certo? Que é para começar aqui, ele pode executar. Qualquer erro que der, passamos para falso. Agora, a gente tem uma outra opção aqui, que não precisaria. Acho que é isso. Feito isso, só entrar aqui de novo, validate. Tiramos por enquanto, porque não vai precisar validar o ID. Depois, mudou o nome ID, né? E beleza. Vamos lá, executar. Executei, aparentemente deu certo. Se eu entrar na SE16N, dinâmico, criado dinamicamente com o ID, com criado por e criado em. Então, agora já está totalmente automatizado o nosso criar. Certo? O que nós vamos fazer aqui é copiar esses dois caras e entrar no update e colar. Por quê? Agora nós vamos colocar o modificado por e o modificado em. Então, ó, modificado em e modificado por. Então, os nomes também tem que mudar, né? Modificado por, criado, modificado em. Modificado em. Então, ativei, ou seja, esse é o create, certo? Show de bola. Eu posso chamar o método update. Então, vou comentar aqui. Só que não é a linha, porque eu vou ter que colocar aqui, ó, o projeto. E eu vou ter que passar o ID de algum projeto, certo?
E eu vou passar o ID de um projeto que já existe. Deixa eu abrir de novo a tabela, /OSE16N. Deixa eu pegar um ID de um projeto aqui que a gente criou. Beleza, tá lá. E vou ativar aqui. O que ele vai dizer é, não existe componentes com nome projeto. Porque não é projeto, é ID. Ativei, beleza. Funcionar, só que eu tenho que colocar alguma coisa aqui para mudar o valor, né? Então vou executar. Vamos ver como é que vai ficar. É para ter um 222, modificou. Continua o mesmo ID. O ID, ó, você pode ver aqui no código que tá o mesmo ID. E agora o que tem que tem que ter aqui é o usuário e tanto o usuário da criação como da modificação. Nós só temos um pequeno problema aqui, que é o criado em criado por foi apagado. Por quê? Porque eu não estou passando aqui. Mas, obviamente, né? Eu teria que passar isso por parâmetro, né? Eu não passei isso porque é um programa de testes, né? Mas, óbvio, a gente vai acabar por sobrescrever. Então, eu poderia aqui modificado por e o modificado em deixa vaziozão aí. Não precisa. Então, supondo que já existe, né? Por que a gente está fazendo um update? Querendo ou não, a gente vai ter que modificar os valores. Mas como aqui é só teste, não tem problema. Mas saiba que se você não passar, ele vai dar problema, certo? Show de bola. Então, estamos fazendo a modificação. Vamos voltar lá, né? Então, beleza. Estamos fazendo criação, estamos fazendo modificação. Bora lá e modificar no update, implementar o delete. Vamos fazer aqui, então, a implementação do delete. Como é que ele vai funcionar? O delete é algo particular. Lembra que, basicamente, o que a gente vai fazer é receber o isData. A questão aqui é, nós vamos receber o isData e deletar ele da tabela. Então, basicamente, o que a gente pode implementar já na classe abstrata é delete. Aí eu vou colocar aqui o nome da tabela. Que é a nossa vtable from, e eu coloco o registro que eu quero deletar. Então, ativei. Se eu entrar no nosso programa, aqui o delete, vou executar ele, ele vai deletar essa chave do nosso banco de dados. Ou seja, se eu executo, já não existe mais. Inclusive, se eu deixar esse cara vazio e deletar, esse cara sumiu também. Então, nós temos aqui praticamente o CRUD montado, certo? Vou fechar aqui. Então, nós temos o create, o update e o delete. E o validate é o que nós vamos fazer. Então, fiz a implementação do delete. Outra coisa que poderia fazer é o delete não ser assim. Caso alguma classe nossa, né? No caso aqui, a 2, ela é fácil de fazer de deletar o registro. Mas caso a gente quisesse colocar regras, bastaria sobrescrever aqui, redefinir. Nesse caso aqui, a gente já tem um tipo montado, um delete montado. Quando fugir da regra em alguma classe em específico, a gente faz a implementação do delete de forma diferente e tipa, igual a gente fez aqui no validate. Né? Que aqui realmente não tem como, a gente tem que fazer a validação na mão mesmo, né? É algo mais difícil de ser feito e deixar dinâmico, que varia muito. Então, bora lá. Agora a gente tem que implementar erros no validate. Como é que nós implementamos erros no validate? Aqui nós temos o ID, então criamos aqui a primeira validação. Segunda validação é o título. Se o título tiver, não pode cadastrar projeto sem título. Não pode cadastrar, não pode salvar. Não pode salvar projeto sem equipe. Descrição pode. Equipe. Então não pode salvar projeto sem equipe. Então, beleza, vou ativar. Como é que nós vamos fazer para testar isso? Vou colocar aqui um create e eu não vou colocar o título. Então, tirei o título e vou executar.
Ó, eu não preciso passar o ID também, porque o ID vai ser gerado automático. E vou executar. Eu também não precisaria passar o criado por e nem criado em. Eu vou passar só a descrição. Executei. Teoricamente, deveria estar no banco de dados. Não tem nada no banco de dados. Se eu tiro as validações e executo, tá aqui no banco de dados. Criado dinamicamente, tal, etc. Tá lá o criado, tudo bonitinho. Só que, óbvio, eu não posso criar nada. Eu não posso criar um projeto sem um ID, sem um título, sem uma equipe. Eu não posso salvar isso no banco de dados. É justamente uma classe de validação de dados. Eu preciso validar isso de alguma forma. Beleza, só que se eu faço só isso, de executar aqui, tudo bem, não está criando no banco de dados, mas o usuário não tem retorno nenhum do erro. Então, vamos implementar agora os erros. Como é que a gente implementa os erros? Eu vou entrar numa transação que é SE91, e aqui nós temos a classe da mensagem e o número das mensagens. Basicamente, aqui é onde você cria mensagens para ser utilizadas dentro do seu código. Beleza? Então, a gente vai criar uma classe de mensagem que é a ZDLPM. Então, vou criar ela, ó, a CCG faria mensagens, só mensagens. Vamos lá. Vou salvar. E ele vai pedir aqui qual é o projeto. Como mensagens é algo que vai ser utilizado em todos os módulos, ele é o CA. Então, vamos criar ele dentro do módulo de CA. Gerenciador de projetos, beleza? Show de bola. Classe de mensagem criada. Agora nós vamos criar nossa primeira mensagem, que é: não se pode salvar projeto. Não se pode salvar registro sem ID. Vamos ativá-lo, certo? E como é que eu vou disparar esse erro aqui para que seja visível na tela? Basicamente, nós vamos utilizar o seguinte. Como é que eu vou fazer o teste? Vamos entender aqui o processo. Nós preenchemos o criado por, criado em e o ID. Ou seja, quando ele chega no validate, já tem ID. Por isso que não funcionou a minha implementação. Mas vamos lá. Temos que garantir que não vai ter o ID. Sem título. Foi mal. O 2, sem equipe. Então, ó, vamos lá. Eu vou pegar esse cara. É um message na tela. Basicamente, explicar aqui o que é cada um deles. O que é a estrutura que eu escrevi, que é o quê? Message é para você imprimir na tela alguma coisa. O E é de erro. Eu poderia colocar um W de warning e um S de sucesso. Mas aqui nós vamos disparar um erro. 000 é o número da mensagem que eu estou ativando. E dentro do parênteses é o classe de mensagem. Então, vou ativar. Bora lá para o nosso programa. E vou executar. Não se pode salvar registro sem título. Ou seja, disparou e fez uma execução. Está certíssimo. Show de bola. Parou a execução. Não salvou nada no banco. Só garantir aqui que não salvou. Não salvou. Está validando normalmente. E já imprime na tela para o usuário. Pelo menos eu sei aqui que não salvou por causa disso. Show de bola. Então, ó, nós já aprendemos aqui a criar a classe de mensagem e as mensagens. Acontece que assim, isso aqui funciona. É uma solução, é uma saída. Porém, eu acho que não é muito profissional, certo? Eu acho que é meio amador esse tipo de solução. Porque, basicamente, você dispara uma mensagem e para a execução e não continua. Então, um exemplo, se eu quiser salvar 10 projetos e eu executasse isso, o erro daqui é um erro impeditivo, certo? Ele pararia a execução. Isso é preocupante, entendeu?
Por quê? Porque ele só entraria uma vez. Então, se eu mando 100, por causa de um, ele não iria processar nada. Então, assim, temos um grande problema aí. Temos um grande problema. O que que eu quero fazer? Eu não quero tratar como message. O message, ok, a gente pode imprimir na tela, mas de outra forma. O que eu quero fazer aqui é disparar exceções. As exceções são o quê? Ele vai parar a execução, mas alguém vai tratar o erro. E esse alguém define se vai parar de vez ou não. Porque o validate não tem que ter poder de executar ou não. Entendeu? Quem tem quem é que vai definir se pode ou se não pode é outra pessoa. É quem está chamando o validate. Entende? E como é que nós implementamos os erros, preencher os dados de criação e modificação, implementamos a SE91. Basicamente, nós temos que criar uma classe exception. Sim, uma classe exception. Então, ó, /o SE24, ZDLPM, e eu vou criar aqui a 3, né? Nossa classe 3. Então, ó, nossa classe 3 é classe de exceção, ó, preencher os campos obrigatórios. Então, ó, DLPM exception class. Então, vou ativar. Ele vai herdar já, ele já entendeu, e a classe de exceção também CA, certo? Então, nós vamos entrar aqui, temos uma classe de exceção montada, certo? Isso aqui, cara, ó, dificilmente em algum curso eles vão explicar como isso funciona. E dificilmente você vai ver gente implementando isso aqui, porque poucas pessoas conhecem esse tipo de desenvolvimento. Eu vou dar um zoom aqui, que eu acho que vai ficar melhor de vocês verem, tá? Desculpa aí se até agora eu não deu o zoom, mas beleza. Show de bola. O que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar aqui alguns texts, certo? Então, um exemplo, que são os texts que estão aqui, né? Então, nós temos o 000, 001, 002 e nós vamos fazer a implementação deles dentro da nossa classe de exception, certo? Então, eu tenho que dar um nome para eles, um ID. Então, ó, has no ID, has no title, has no squad, né? Que eu chamei de squad. Beleza. Temos 3, então vamos atrelar aqui a request. Temos 3 IDs aqui, certo? De exceção. Então, não tem ID, não tem equipe e não tem título. O que eu preciso fazer é vincular essa exceção, ou seja, esse erro que vai disparar, com essa mensagem daqui. Então, basicamente, você vai colocar lá, ó, texto da mensagem, ZDLPM, que é a classe da mensagem, e eu vou dizer qual é a mensagem, ó, 000. Então, vou ativar. Não se pode salvar registro sem ID. ZDLPM 001. Não se pode salvar registro sem título. 002. Não se pode invertir aqui, né? Então, esse aqui é o 2. Isso. E esse cara aqui é o 1. Ele deu uma ordenadinha aqui. Então, show. Vamos salvar. Criamos uma classe de exceção. Top. Criamos uma classe de exceção. Montamos quais são as mensagens, os exceptions, né? Que nós vamos disparar. Mas como é que nós implementamos isso dentro da nossa classe? Então, vou copiar o nome da nossa classe. Vou vir aqui e tem um cara aqui no nosso método do validate, que é o exception. Você vai clicar aqui em classe de exceção, porque a gente vai utilizar a nossa classe. E nós temos a nossa classe aqui. Então, vou ativar. Show de bola. Uma coisa que nós temos que fazer é, dentro de todo mundo que vai utilizar essa classe de exceção, nós temos que colocar ela. Então, exemplo, na nossa classe abstrata... Calma aí que eu acho que essa aqui é a 1. Não, estou processando a 1. Já estou processando a 1 aqui. Não tinha visto. Então, ó, o create. Opa. O create vai utilizar ela como um tipo de erro. A 3. Então, ó. Tem o create, o update.
o delete eu vou colocar também, né? Todo mundo que possível... Opa, esqueci de clicar aqui, ó. Coloquei no delete. Coloquei no update. E o create. Create já foi. Validate também, beleza. Tá todo mundo... Todo mundo implementou na classe principal, na classe abstrata, tá? É na 1, é na classe original. Todo mundo implementou essa exceção. Então, todo mundo vai conseguir trabalhar com ela. Beleza? O que nós vamos fazer aqui é... Estou na classe validate da 2, tá? Então, nota que agora já temos nossa exception aqui. Certo? E como é que ao invés de um message, eu vou disparar uma exceção relativa à minha validação em si. Eu não preciso mais do can execute. Não precisa mais disso, ó. Eu vou apagar tudo isso. Eu não preciso mais disso. Vou ativar. Beleza. Vamos entrar na classe 1. Estou aqui nela. Show. O validate não tem mais um return de execute. Can execute. Não preciso mais. Por quê? Porque eu vou tratar agora com erro. Certo? Então, ó. Check validate true. Não. Basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou colocar aqui um try. Dentro do try, eu vou chamar a minha validate. E o catch, basicamente o que a gente tem que fazer aqui no catch é dizer qual é a classe que vai disparar um catch para mim, que é que classe vai disparar a exceção. ZDLPM003. Into, e eu vou colocar aqui o nome de uma variável qualquer, ó. exp. Então, ó, vou ativar. O que ele vai dizer? Não é T, não. É CL. Desculpa, temos que declarar ele aqui. Validation. Vou ter que colocar isso para todo mundo, certo? Então, basicamente, o que eu vou fazer é isso aqui, né? Então, foi lá no create. Vamos alterar aqui o update e o delete. O delete não está validando nada, então, beleza. Can execute, desconhecido. Então, o validate aqui já não vai ter mais o validate da classe abstrata. Então, basicamente, vamos ativar todos os métodos, classe abstrata montada, não tem mais o can execute. E, basicamente, está caindo no exception. Está caindo aqui, vamos disparar o exception, mas ainda não existe alguém que vai tratar esse cara. Beleza? Show de bola. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente mexe ainda, porque a gente vai ter que implementar mais coisas aqui. Eu quero focar aqui por enquanto. Se eu não tenho mais o can execute, eu posso tirar esses caras daqui. Mas lembrem-se, isso pode ser feito. Mas olha o tanto de código que eu vou jogar fora. E vai ficar bem mais simples a nossa validação. Por quê? Basicamente eu vou, assim que tiver vazio, eu vou disparar um erro. E esse erro, um exemplo, no create, quando ele chamar, vai cair aqui dentro, ó. Pronto, vai cair aqui dentro. O que vai acontecer? Quando eu chamar aqui que não tiver o título ou o ID, vai cair dentro daqui, do catch. Então eu tenho um try, que eu vou tratar um determinado erro. O erro está implementado. O erro que vai ser disparado é da classe 3 e vai jogar para essa variável de exception, né? Que não é XP, não, é exception. XC. Beleza. Aqui tanto faz o nome, né? Beleza. Show de bola. Como é que nós disparamos um erro? É muito simples. Você vai vir onde você quer disparar esse erro e você vai colocar um rise exception new e aqui nós vamos colocar o nome da nossa classe ZDLPMCL003 e bora lá. O que nós temos que colocar aqui é isso mesmo. Rise event exception. Pronto. E aqui nós vamos colocar o que nós queremos. Então, o text ID vai ser
o ID, não sei, eu acho que eu fechei aqui sem querer. Se é 24. Vamos entrar aqui na 003. Nós vamos colocar aqui. Qual é o text ID? Has no ID. É esse cara que nós vamos colocar. Só que para acessar ele, eu tenho que entrar na nossa classe e buscar. Por quê? Todos esses caras são estáticos. Certo? Então, se eles são estáticos, eles vão aparecer aqui, ó. Has no ID. Pronto. Ativei. Beleza. Vai disparar a exceção agora, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Has no title e has no squad. Ativei. Disparamos uma exceção, ou seja, disparamos um erro. Ou seja, o validate serve para disparar erros. Ponto. Ele vai disparar erros. Vamos fazer mais validações aqui depois. Agora a gente tem que tratar para que, quando seja disparado o erro, ele não vai fazer modify nenhum. Então, de uma forma bem simples, ó, eu consigo fazer um return. Então, ele não vai mais criar. Então, um exemplo, se eu entrar lá no nosso programa, tentar criar aqui, ó, eu vou até colocar um breakpoint aqui para vocês verem o processo sendo executado. Certo? Então, ó, vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Fez lá, vai fazer o assign do criado, o ID. E vamos entrar aqui no validate, ó. Então, ele vai tentar lá fazer, ó, título vazio. Pá! Vai disparar um erro, hein? Qual é o erro? O no title lá. Que é o ZDL 001. Vai disparar o erro, ó. Pá! Caiu no cat. Aí, essa classe, exec aqui, a exc, é a que tem o nosso... a nossa mensagem. Eu já vou mostrar para vocês como é que nós vamos tratar isso. Mas basicamente ele vai retornar. Ó. Então ele não fez o modify. Então executei. Tá aqui. Deixa eu... Ficou aqui, ó. Deixa eu só matar isso aqui. Então, se eu entrar lá na nossa tabela 3, não foi criado nada. Porque o exception foi disparado, né? Então, disparamos um erro. E o create, simplesmente não loguei nada na tela, mas agora tá mais fácil, né? Todo mundo disparou, entrou no cat, retornei, show de bola. Então, vamos lá. Como é que eu faço para mostrar para o usuário qual é o erro que foi dado, certo? É bem simples. A única coisa que nós precisamos fazer, ó, eu vou fazer um message aqui. Type. Eu vou colocar como se fosse um sucesso, tá? Para não parar a execução, só para brincar aqui, certo? E como é que a gente faz, ó? Vou declarar uma variável aqui, ó, MSG, que é a mensagem, que ele vai ser o nosso exception. Ele tem um método que é o getText. Então, ó, eu vou logar. Ó, eu vou colocar aqui um pipe, ó. Ou seja, eu estou concatenando o erro com o texto que vai disparar. Então, exemplo, quando for sem título, vai disparar o erro para mim de sem título. Mas ele vai continuar a execução dos outros. Se estivesse dentro de um loop, não iria parar, entendeu? Ó, então, eu vou executar. Erro, não se pode salvar registro sem título. Então, só colocar assim, ó, erro. Error. Então, ó, deu um erro lá, apesar de ser uma mensagem de sucesso, ó, deu um erro aqui. Nós poderíamos colocar também, para não ficar tão horrível, um W aqui, seria um warning, ó. Não se pode salvar registro sem erros. Da mesma forma que poderíamos colocar aqui um erro, vai disparar um errão bonitão, não se pode salvar registro na tela. Colocamos aqui também um I de information. Podemos executar, ó, não pode salvar registro sem título, né? Eu acho que o que se enquadra aqui, por enquanto no nosso, é um I, né? Ou o E. No caso, vamos deixar um E. E basicamente o que eu preciso fazer é pegar esse cara e jogar e replicar, né? No update.
Oxi. Não copiei não, ó. Tá aqui o update. Então tá lá. É porque é a mesma chamada, né, do validate. E óbvio, o delete eu não vou precisar fazer nada, mas tá implementado e matamos mais um problema e mais um tema do nosso código. E o nosso código tá ficando absurdo. Isso aqui não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que implementa, e eu estou mostrando para vocês aqui na prática o que tem de melhor. Então nota que um método, ele não tem que ficar negócio de can execute não. E é isso. Uma coisa que nós vamos fazer no futuro é conseguir gravar isso numa tabela de log que vai ficar na nossa classe abstrata, e esse log a gente vai exibir nos programas, mais cenas dos próximos capítulos. Então, beleza. Galera, ficamos por aqui. Boas festas para vocês. Feliz Natal aí para todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Abração. Valeu!